Bom dia, Cestumano. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal que tá entrando. Oi, tio. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia. Tô carregando aqui já o arquivo pra gente começar. Isso, Pedro, é Apostila 2, capítulo 8. A gente não terminou ainda não. Ué, cadê o resto, pessoal? Só isso? Bom dia, galera. Ó, quem tá aí, vai adiantando. Eu pedi para fazer da página, atividade página 43 a 48. Deixa o caderno do lado, que tem que copiar as respostas. Deixa a apostila para a gente tirar as dúvidas. Se tiver alguma coisa, por favor, pergunta. Eu não vou prometer, mas se der tempo, tem um documentário que todo ano passa sobre Roma, só que ele é grandinho, 40 minutos, não tem como. Eu ia passar um pedacinho para falar sobre os gladiadores, ou então como o Coliseu foi feito. Se der tempo, eu coloco uns 10 minutinhos no final para a gente ver, ok? Uns 5 minutinhos para a gente ver. Mas a gente tem que adiantar a correção, hein? Tem que adiantar a correção. Vamos lá então, hein? Tem como ficar esperando o pessoal entrar, não. Eu pedi para fazer a página 43 a 48. Começa com uma imagem do assassinato de Júlio César no Senado romano, que ficou famoso, até tu, Brutus, Cassius e Brutus, né, que assassinaram ele. Mas são respostas grandes e nós temos que fazer a correção agora. Desliguem os microfones para não dar interferência. Vamos fazer a correção junta. Uma pessoa. Quem pode ler para mim a página 43? Ler o que está embaixo das estátuas e as questões. Bom dia, pessoal que está entrando aí. Bom dia. Bom dia, Vitor. Arthur, a gente fazendo um favor. Estudamos o capítulo anterior que o assassinato de Júlio César provocou uma grave crise política na República Romana. A esse respeito, debata as seguintes questões com seus colegas. Lê pra gente a primeira. Cite os elementos presentes na obra de Vincenzo Camutini que comprovam a gravidade do fato ocorrido no Senado romano. Para tudo. Professor, eu não estou lembrando dessa imagem. Não estou lembrando. Está na página 43. Não estou lembrando. Professor, o que é essa imagem? É o final da República. Eu só vou lembrar para dar o contexto, para ninguém ficar perdido. A imagem é no final da República. Professor, o que é o final da República? É quando os generais eles começam a tentar dar um golpe, tomar o poder dos senadores que mandavam o Senado na República. E, para terminar, uma série de conflitos, até com o Espartaco, lembra? Que a gente viu na República, que ele tentou conquistar a região, e aconteceram várias confusões, e começa a era dos ditadores. Depois disso, os generais profissionalizam o exército, e os exércitos ficam mais fiéis aos generais. Para terminar ali a República, rapidinho, não vou dar explicação detalhada,
Os generais, eles acabam assumindo o poder. Aí vem a época dos triunviratos. O que é os triunviratos? O primeiro triunvirato é quando tem o Júlio César, é quando tem além de um general, Júlio César, tem mais 2 generais que vão estar acompanhando ele para estar governando. O que é triunvirato? São 3 pessoas governando ao mesmo tempo. O primeiro triunvirato é Crasso, Pompeu e Júlio César. O Pompeu vai morrer, o Crasso vai morrer, o Pompeu vai dar um golpe e o Júlio César vai invadir Roma. Quando o Júlio César invade Roma, ele vira um ditador e faz um monte de benefícios para a população mais pobre, para os plebeus, o que desperta o ódio dos senadores. Os senadores conspiram contra ele, cada um vai botar uma adaga ali amarrada ali onde estava na roupa deles, que era disfarçado, uma espada pequena, e quando o Júlio César está ali no Senado fazendo discurso, ele vai ser atacado e praticamente todos os senadores vão esfaquear ele. Quem vai liderar? Brutus e Cassius. Professor, tem como saber quem é Brutus e Cassius aqui na verdade? Não, não tem como. Só supor que é Brutus e Cassius estão no meio matando ele. E do outro lado, tem alguns senadores que estão horrorizados, mas não fazem nada, só ficam olhando. Olha a imagem. Tem a galera que está matando ali o Júlio César, que ele queria se transformar no ditador. O pessoal ficou com medo, achando que ele ia se transformar em imperador. E do lado tem o pessoal que está olhando e não está fazendo nada, só está olhando para o tempo, porque não quer se envolver. Entenderam a ideia? Então esse que é o contexto. Depois disso, vem o segundo triunvirato, que é Marco Antônio, Lépido e Otávio, que vai virar o Otávio Augusto. O Lépido ele vai virar o chefe do pontífice máximo, ele vai virar o chefe da religião, não quer se envolver com política nem guerra. Marco Antônio vai para o Egito, ocupar lá a região do Egito, se apaixona por Cleópatra do Egito, e deixa o Otávio lá em Roma, com a população se revoltando com fome. O que vai acontecer? O Otávio, muito esperto, vai conseguir reunir informações e vai criar uma fake news naquela época, dizendo que o Marco Antônio queria passar o poder para os filhos deles, que ele tinha com a Cleópatra, que era egípcia. Isso era considerado um crime gravíssimo, uma pessoa que não era romana assumiu o poder. O Otávio Augusto vai reunir as tropas, uma marinha incrível, e vai derrotar Marco Antônio, que vai se suicidar, junto com Cleópatra. Quem vai ser o primeiro imperador? Otávio Augusto. Professor, por que você está falando isso tudo? Porque as perguntas começam lá na República, no capítulo passado, para responder, e vem até o início do Império, que é esse capítulo, ok? Até o início do capítulo. Então eu tinha que lembrar o contexto todo para responder a número 1 e a número 2. Tranquilo? O pessoal está perguntando quem é o Júlio César. Júlio César é o cara que está com o meio com a mão estendida, não tem? O cara que está no meio com a mão estendida, tipo assim, implorando. É ele que está caído no chão, é o de roupa vermelha. É esse carinha aqui no meio, ó, que está aqui, ó. Galera, não vou compartilhar porque vocês estão curtindo, a obrigação tem na mão, ok? Ele é o único que está no meio, ele está caído, tipo assim, se protegendo com a mão levantada, implorando. É ele que é o Júlio César que está sendo assassinado, o grande general romano, Júlio César. Do outro lado tem um pessoal olhando, uns estão incentivando, outros estão horrorizados e tem um pessoal que está matando ele. Dizem a história que todos os senadores, pelo menos todos os senadores, deram uma punhalada para dizer que participaram do assassinato. Só que o feitiço vira contra o feiticeiro. Qual era a ideia do Senado? O Senado achou que ia matar Júlio César, resolveu. Agora o cara não vai virar mais ditador, não que vai virar imperador. Só que, na verdade, a população se revolta, porque ele fazia muitas coisas em benefício da população. Distribuía terras, pagava o salário dos soldados, que eram plebeus. Então, a população vai se revoltar quando ficar sabendo do assassinato de Júlio César. Tranquilo? Não pode esquecer isso. A população estava do lado de Júlio César, que foi morto. Que horror, Natan. Isso acontecia direto, envenenamento, morte, esfaquear, direto em Roma. Isso era a coisa mais comum. Tranquilo? Então, vamos lá. Número 1. O Arthur já leu. Cite os elementos presentes na obra de Fizencio Camutini que comprovam a gravidade do fato ocorrido no Senado romano. Galera, tinha que colocar tudo, professor? A resposta é grande? Então é para copiar. A imagem, na verdade, está retratando o fim do primeiro triunvirato. Tem que colocar isso, tem que colocar. A imagem está retratando o assassinato de Júlio César e o fim do primeiro triunvirato, do qual ele fazia parte. Os senadores liderados por Cássio e Brutus, eu já falei isso naquelas lives passadas, hein? Cássio e Brutus vão matá-lo
com medo que ele se declarasse imperador. Tem que colocar isso. Professor, não coloquei tudo. Completa. Por quê, professor? É o contexto. A imagem está mostrando. Professor, essa imagem foi pintada na época? Não, galera, não foi. Essa imagem é de 1804 e 1805, que foi pintado lá na região de Roma. Foi pintado 1000 e tantos anos, 1900 anos depois da morte dele. Então, na verdade, essa imagem é uma representação, tipo que você vê com Tia Bazia, é uma representação daquilo que aconteceu. Então, o assassinato de Júlio César acabou com o primeiro triunvirato e foi comandado pelos senadores liderados por Cássio e Bruto, que tinham medo que ele se tornasse imperador, se declarasse imperador. Na imagem nós vemos os senadores apunhalando ele e senadores que estão horrorizados, estão assustados e não querem participar disso, ok? Os senadores estão assassinando, aqueles que estão incentivando também, ou então estão senadores que estão horrorizados com medo. Tranquilo? Não pode esquecer essas dúvidas. Dúvidas? Alguém quer responder? Quer falar o que escreveu? Podemos passar para 2? Arthur, então, lê a 2 para a gente. De que forma o assassinato de Júlio César contribuiu para que Otávio Augusto desse início à República Romana? Você fez essa? Responde pra gente. Então vamos lá. Como é que isso vai dar origem ao Império Romano, essa imagem? Não, Arthur, falei para você responder, mas você quer responder ou não? Se quiser, não é obrigado não. É o seguinte. Tá com vergonha, né? Então vamos lá. Como essa morte deu origem ao Império Romano? Para tudo, professor. É o contexto que eu expliquei. Por isso que eu fiz aquela introdução toda. Você tem que explicar como terminou a República Romana e como começou o Império. Então vamos lá. Após a morte de Júlio César, há a formação do segundo triunvirato, aonde Otávio, Lépido e Marco Antônio governam. Lépito vira pontífice máximo e há um conflito entre Marco Antônio, que era líder do Egito, lá no Oriente, e Otávio, que liderava Roma. Otávio vai ganhar a guerra, Marco Antônio vai se suicidar com Cleópatra e ele vai se declarar o primeiro imperador romano, com os títulos de Príncipes e Augusto, primeiro cidadão e divino. Professor, tem que colocar isso tudo? Lógico, galera. Então vamos lá. Com sua morte, com a morte de Júlio César, com sua morte houve um enfraquecimento do Senado e a formação do segundo triunvirato, com Otávio que ascende ao poder após derrotar Marco Antônio e Cleópatra no Egito. Ponto. Em 27 a.C. se torna o primeiro imperador romano com os títulos de Príncipes e Augusto. Eu não coloquei isso. O primeiro cidadão e divino. Ok? O professor tem que explicar o contexto? Galera, tem que explicar, porque ele está pedindo para você ligar como terminou a República e como começou o Império. Começa com a vitória de Otávio Augusto sobre Marco Antônio e Cleópatra e ele se declarando imperador de Roma, o primeiro, 27 a.C. É o início do Império Romano, que vai terminar em 476 depois de Cristo. Ok? Ah, não, esquece, eu já fiz aniversário. Esquece. Dúvidas? Pergunta agora. Dúvidas? Pergunta. Professor, só tem essa imagem sobre a morte de Júlio César? Se você for na internet, coloca lá, morte de Júlio César. Há várias pinturas e gravuras de época diferentes mostrando essa morte. Foi uma das mortes mais famosas da história. Por quê, professor? Devido aos traidores serem os próprios senadores, pessoas iguais a ele. Júlio César não desconfiava que ia ser assassinado, por incrível que pareça. Ele achava que o pessoal conspirava e tudo, mas não teria coragem de matar ele, ainda mais em público, dentro do Senado, né? Ele não achava, pagou caro, ok? Tem várias imagens que mostram, tá? Várias pinturas. Ó,
O pessoal está perguntando de arma aí, galera. Arma tem desde o início da pré-história, quando o primeiro homem da pré-história pegou uma pedra ou pegou um pedaço de madeira ou então de pedra afiada para usar como arma, ok? A arma de fogo é mais moderna, só depois da invenção da pólvora. Esquece, Natan. Só depois da pólvora. Fechou? Podemos passar ou não? Dá um ok para mim aí. Vocês já copiaram? Dá ok. Quem está copiando me avisa, para esperar. Podemos? Copia, Pedro, pode copiar. Não copia não. Porque depois a gente vai para a página 45. E na página 45... Mas tem que copiar, dá tempo, hein? O pessoal não fica copiando, fica tirando print e depois não copia. E tem gente que não está fazendo atividade. Tem que fazer atividade, galera. Ok? Pedro, depois você pode ler para a gente na página 45, interpretando documentos, enquanto o pessoal está copiando? Página 45. Pode? Ih, tá sem voz. Davi, você pode ler para a gente? Tá gripado, Pedro? Cuidado, hein? Natan, você pode ler para a gente página 45? Posso ler? Pode? Faz favor para mim então, Natan. Lê do lado da imagem os etruscos e depois você vê depois você passa por interpretando documentos embaixo, que já é o texto. Fechou? É o Davi. Davi? Então pode ler, Davi. Os etruscos introduziram o costume de sacrificar prisioneiros de guerra nos funerais de seus guerreiros. Uma espécie de sacrifício aos soldados vencedores que haviam visto nas batalhas. A realizada em arena e adquiriu outras conotações. Então vamos lá. Obrigado, Davi. É o seguinte. Professor, da onde vem a herança de fazer luta de gladiadores? Surgiu aonde? Os etruscos tinham costume de, após vencer as batalhas, pegar os guerreiros mais corajosos e mandar eles lutarem até a morte. Quem vencia, beleza, estava vivo. Não ficava livre, não. Ia se transformar em escravo. Quem morria já era, né? Então nem precisa falar. Esse costume virou um esporte em Roma, chamado luta de gladiadores. Professor, não quer dizer que a luta de gladiadores não nasceu lá com os latinos? Não nasceu. É uma herança dos etruscos, que ocuparam a região e tinham costume de sacrificar alguns prisioneiros corajosos, valorosos, em lutas até a morte, eles lutando um com o outro. Isso que vai dar origem ao quê? As lutas de gladiadores. Os etruscos também eram muito bons em fazer o quê? Esculturas em madeira, ourivesaria. Eram muito bons. É uma herança que, lembra, quando Roma surgiu, não foi só de um povo. Primeiro foram os latinos, mas tiveram cartagineses, gregos, etruscos, sâmitas, sabinos, que também chegaram naquele local. Ok? Fechou? Aí embaixo tem interpretando documentos. Interpretando documentos. Quem pode ler, que o Davi já leu, e o Arthur também. Quem pode ler pra gente, fazendo favor? Ninguém pode? Matheus Carvalho, você pode ler pra gente? Pode, Davi. Depois você pode falar a resposta. Pode não. O Natan, o microfone não está funcionando. Queria ler. Tá sem microfone, Matheus. Então tá bom. Então vamos lá. Eu vou ler então, hein? Vocês estão muito desanimados, sexto ano. Retome a abertura do capítulo. Era para voltar na primeira página, hein? Retome a abertura do capítulo e observe Otávio Augusto. Foi representado. A armadura enalteceu seu poder militar. O cupido se refere à sua condição divina, como herdeiro de Enéas, herói grego da Guerra de Troia, e a deusa Vênus. O texto a seguir foi escrito pelo historiador Tácito,
que viveu em Roma no século II. Então, vamos lá no texto. Junto comigo, hein? O texto lá da página 45, importante ler. Augusto seduzia os soldados com presentes, o povo com grãos e todos os homens com encantos de paz. Aos poucos viu seu poder crescer, concentrando em suas próprias mãos a função do Senado, dos magistrados e das leis. Em casa, tudo era pacífico. Os oficiais ostentavam os mesmos títulos de antes. Ponto. A geração mais jovem nasceu depois da vitória de Ácio, e até mesmo muitas das gerações mais antigas tinham nascido durante as guerras civis. Ponto. Um número muito pequeno de pessoas, ainda vivas, sabiam como tinha sido a República. Professor, não entendi muito bem esse texto. O que esse texto está falando? Vamos lá. O texto está falando da paz romana, ou Pax Romana. Coloca a linha lá do lado, coloca a observação e puxa aí. O que esse texto em vermelho da página 45 está falando? É a Pax Romana. Paz em Roma, que vai durar 200 anos. Coloca lá. Pax Romana. Professor, então vamos lá. Quando o Otávio vira imperador, a primeira coisa que ele tem que fazer é acabar com as revoltas internas. Ele é príncipes Augusto. E como é que ele conquista, como é que ele acaba com as revoltas internas? Conquistando apoio dos plebeus e dos soldados, ok? Conquistando apoio dos plebeus e dos soldados, que era a massa da população. Ele oferece paz, ele oferece diversão, política do Pansirkin, ele oferece paz, ele oferece diversão, ele oferece alimentos gratuitos e os plebeus param de se revoltar, que nem nós vimos ali na República Romana, ok? Professor, mas o que vai acontecer então? Quer dizer que era uma paz total? Tinha revoltas pequenininhas, mas que não ameaçavam o poder do imperador. E ele pôde se dedicar a conquistar outros territórios. Então a paz romana era a paz que estava dentro do Império Romano. Não havia mais revoltas lá dentro. E permitia que o Império Romano se expandisse. E ele vai chegar à sua máxima extensão na dinastia Antonina. Vai chegar na Mesopotâmia, no norte da África, até a Britânia. Ok? Fechou? Aí vem a número 1. Primeira questão. A. Qual era o poder exercido por Augusto em Roma? Arthur pediu para responder. Fala pra gente. Qual era o poder exercido por Augusto em Roma? Ah, foi o Davi? Fala, Davi. Perdão, eu errei. Fala, Davi. Tio, eu tirei do texto, ó. Eu coloquei entre aspas. Concentrar suas próprias mãos as funções do Senado, dos magistrados e das leis. Perfeito, Davi. 100%. Fechou a questão. Nota máxima. Está no texto a resposta, sexto ano. O texto fala que o imperador Otávio Augusto ele concentrou o poder da política, que era o Senado, dos magistrados e das leis. Ele fala isso no texto. Então, vamos lá. Segundo o texto, o Davi colocou entre aspas. Perfeito. Segundo o texto, o poder se concentrava na mão do imperador, da política, magistrados e das leis. Então, nós podemos falar que ele tinha um poder político, militar e religioso. Professor, se ele faz as leis, se ele domina o Senado, e ele ali que nomeia os magistrados, os oficiais do exército, os generais, que ele nomeia ali os funcionários públicos, todo mundo depende do imperador. É isso que é ser imperador. Ele manda e todo mundo obedece. Ele manda, mas todo mundo obedece. Ele manda nos senadores, que agora não tem mais poder. Ele manda nas leis, que ele diz se vale ou não vale. E ele manda nos magistrados, os funcionários públicos. Ele manda na política, na religião e ele manda também no exército. É isso que é ser imperador. É uma coisa maravilhosa. Você manda e todo mundo obedece. Sua palavra é a final. Fechou? Podemos passar para B? Podemos ir para B? Dúvidas? Pergunta agora, hein? Davi, já que você está indo bem, de que maneira Otávio Augusto mantinha esse poder?
eu coloquei: Augusto seduziu os soldados com presentes, vírgula, o povo com grãos e todos os homens com encantos da paz. Perfeito, muito bom. O texto fala: Otávio Augusto, apesar dele ser imperador, galera, olha só, vamos ver se vocês vão entender. Não adianta você ter o título de imperador e esperar que as pessoas te obedeçam só porque você é imperador, que você é Augusto, você é divino, ou você é o primeiro cidadão. Não adianta você ter um título se você não faz valer esse título. Então, Otávio Augusto foi um cara muito esperto. Quando ele chegou no poder, ele sabia que ele tinha que conquistar o apoio da plebe, da massa, aquela galera que se revoltava na República, lembra? Que se revoltava e ameaçou fazer uma cidade, a revolta do Monte Sagrado. Então, vamos lá. Otávio Augusto, quando chegou ao poder, ele seduziu seus soldados com presentes. O que é presentes? Com pilhagens. Quando o pessoal ia conquistar uma região, ele pilhava a região, roubava e dividia com quem? Com seus soldados. Então ele dava presentes. Ele concedia terra aos seus soldados. Olha só que esperteza. Ele concedia terra aos seus soldados para fixar eles no local onde eles conquistavam. O povo, ele alimentava. Ele dava trigo, grãos em geral. Não só o trigo, né? Mas era o principal. Dava trigo, de repente dava um milho, dava cevada, e ele dava isso, distribuía muitas vezes de graça para a população. E todos os homens viam que o homem estava em paz e ninguém queria fazer mais revolta. Então, desse modo, ele pacificou os conflitos internos. É a Pax Romana. A letra B é a Pax Romana. Entenderam a ideia? Desse modo, agradando os soldados, agradando os plebeus e agradando a população em geral, mais pobre, ele pacificou os conflitos internos. Não havia mais revoltas. E ele poderia governar tranquilamente. Ele fez isso que ele era bobinho? Ele fez para acabar com as revoltas internas e poder pacificar a população e governar tranquilamente. A Débora botou aqui para mim que ela colocou que ele dava presentes aos soldados, alimentava o povo, falava sobre a paz. Perfeito, Débora. É isso mesmo. É a Pax Romana. Galera, ninguém é bobo na história. Você é um imperador, você é um governante, você tem que conquistar o apoio da massa da população. Por quê? Se a massa da população se revoltar, imagina, ele não vai conseguir governar, mesmo tendo títulos de príncipes e Augusto. Ninguém ia respeitar ele. Essa que é a verdade. Fechou? Tranquilo? Tá certo, Débora? Colocou aqui para mim, tá certo. Não tá errado, não. Letra C. Então, Débora, letra C, responde pra gente. Conforme a visão do historiador Tácito, as pessoas sentiam saudade da República? Sim ou não? Pode responder, Débora? Abre o microfone, pode falar. Fala pra gente, Débora. Por que você acha que o pessoal não tinha saudade da República? Tá sem microfone? Pode. Davi, ó, galera, eu tô chamando o pessoal, hein? É voluntário participar. Então, Davi, e aí, você concorda que o pessoal não tinha saudade da República? O que você colocou na C? Ok. Um número muito pequeno de pessoas ainda vivas sabia como tinha sido a República. Ó, tá certo, mas essa tem completo, Davi, mas eu entendi. Então, a primeira questão é, não, galera. Muitas pessoas não sentiam saudade da República, porque lá dentro da República tinha muitas revoltas, conflitos entre plebeus e patrícios. Então, vamos lá. Quem colocou sim, apaga. Tá errado. Não tem problema errar, galera. É hora de aprender. Lá na República, nós vimos que muita gente se revoltava. Lembra, Caio? Do pessoal que foi fazer a revolta do Monte Sagrado, os plebeus que eram escravizados por dívida. Então, o pessoal, durante a República, se revoltava muito, muito. Então,
Teve a revolta de Espartaco, dos escravos, que ameaçou o poder em Roma. Lembra disso? A guerra de Cartago. Então, morar durante a República não era legal, porque os senadores mandavam, os patrícios, enquanto que a população plebeia não participava da política, era escravo por dívida e tinha que lutar as guerras. Então, vamos lá. Segundo o autor Tácito, o autor agora, hein? Autor, pouquíssimas pessoas haviam vivido no período da República. E as pessoas mais velhas, que nasceram no final da República, não tinham lembrança dos conflitos. Então, a maioria das pessoas não lembravam da República, porque eles nasceram no final da República ou após a República. Então, eles só escutavam histórias de como é que era viver na República. E não era bom. Porque o Império de Otávio Augusto era o Império da Pax Romana, da política do pão e trigo, aonde não havia revoltas. Entendeu a ideia? É igual eu pergunto para vocês, vamos lá, sexto ano, para entender. Alguém que sente saudade da época da ditadura no Brasil? Alguém viveu aqui na ditadura do Brasil? Viveu? Não, né? Então como é que você vai sentir saudade de uma coisa que você não viveu? É a mesma coisa no Império Romano. Eu, professor, eu nasci quando a ditadura estava acabando. Eu lembro como é que era a ditadura? Não, eu nasci no final da ditadura. Lembro como é que era a ditadura? Não. Vocês que nasceram depois, vocês sentem saudade da ditadura? Não. Então a mesma coisa acontecia na época do Império Romano. As pessoas que eram muito velhas, que nasceram na República, nem lembravam como é que ela era direito. E as pessoas que vieram depois só escutavam histórias ruins. Então o pessoal não tinha saudade da República Romana. Fechou? Pedro, eu também nasci no final. O pessoal está colocando aqui que o pai nasceu durante a ditadura, ou nasceu no final. Eu já nasci mais no final, eu nem lembro o que era ditadura. Eu nasci no finalzinho. Fechou? Copiar as respostas, podemos passar? Dá um ok pra gente aí. Podemos? Ok? Então vamos lá, hein? Agora é página 47 e 48. São 4 perguntas, hein? E tem um texto para ler. Ok? Tem 2 mapas e tem um texto para ler. O texto alguém lê para mim da número 1. Eu vou falar dos mapas. Página 47. Tem 2 mapas. O primeiro mapa, que está aqui em cima, é o mapa da República Romana, que foi 201 a 31. Professor, olha a legenda do lado. O mapa está mostrando para a gente justamente a expansão durante a República Romana. Se você for olhar, o norte da África não havia sido conquistado. A parte total da Ásia, que chama Ásia lá no final, Mesopotâmia, não havia sido conquistado. A Britânia, que é a Inglaterra hoje, não havia sido conquistada. Portugal não havia sido conquistado. Ok? Aí depois vem o segundo mapa, aqui embaixo, esse segundo aqui, ó, página 37, que é o mapa da dinastia Antonina, quando o Império Romano atinge sua máxima extensão, dinastia Antonina, ok? Professor, até onde o Império Romano foi? Britânia, lá em cima, na parte norte, Britânia, onde hoje é a Grã-Bretanha, Irlanda, Inglaterra, País de Gales. Chegou onde hoje é Portugal e Espanha. Conquistou o norte da África todo, onde hoje é o Marrocos, o Egito, a Argélia. Tudo virou colônia de Roma. Conquistou a Mesopotâmia, aqueles povos que nós vimos lá, do rio Tigre e Eufrates, lá no começo. Conquistou a região da Mesopotâmia, chegou lá na Ásia. Professor, e parou na Arábia. Gente, imagina quantos povos diferentes foram dominados pelo Império Romano. Quantos povos diferentes foram? Milhares de pessoas. Professor, foi o maior império do mundo? Não. Por exemplo, o Império de Alexandre o Grande, da Macedônia, foi maior. Ok? Foi maior. E vários impérios outros foram maiores. O Império Mongol, o chinês. Mas não foi. A grande sacada do Império Romano era que aonde eles iam, eles faziam uma romanização. Eles obrigavam o povo a adotar os valores romanos. O que são os valores? Os aquedutos, os palácios, divulgavam os deuses, ok? Eles não eram muito legalzinhos, não. Depois, página 47, número 1. Página 47, número 1. Arthur,
Lê pra gente. De acordo com o mapa, as conquistas da República, da Roma Republicana e o fragmento do texto a seguir respondem o seu caderno às questões propostas. O Império Romano. Pode ler. O Império Romano foi construído através da conquista. Os exércitos romanos eram os mais bem treinados e suas armas as mais poderosas. Praticamente todos os homens de Roma deviam estar preparados para lutar sempre que o Império precisasse entrar em guerra. Durante centenas de anos, os romanos poucas vezes perderam uma batalha e nunca perderam uma guerra. Para tudo. Professor, mas você falou que o Império Romano foi conquistado pelos bárbaros, mas o Império Romano já estava enfraquecido. Durante o Império Romano, era comum o Império Romano perder uma batalha contra os gauleses, contra os ostrogodos, perdia. Mas eles perderam uma guerra, o Império Romano foi conquistado? Perdia batalhas, nunca perdeu uma guerra. Eles arrasaram os druidas lá na Britânia, nem existem mais. O povo que se opunha a eles e lutava constantemente era arrasado, exterminado. Os romanos não tinham esse negócio, não. Eles arrasavam o povo. Professor, e como é que o Império Romano chegou desse tamanho? A riqueza dele era baseada nas conquistas territoriais, comandadas pelo exército. O exército era bem treinado, os soldados eram profissionais, eles eram o quê? Toda hora eles passavam por reciclagem, eles aprendiam táticas de guerra, eles recebiam bons equipamentos. Olha só que legal. Na hora que chamasse o exército, eles tinham que estar mobilizados. É como hoje, galera. É como hoje. Se o Brasil tiver para a guerra, já tem um exército lá, que sempre está treinando lá, nas suas armadas, a aeronáutica, a marinha. Então, é a mesma coisa nessa época. Professor, o soldado só lutava o tempo todo? Não. Quando o soldado não estava lutando, estava vigiando, ele trabalhava com a pá, ele ajudava as construções. Por incrível que pareça. Os soldados romanos eram treinados para tática de guerra, mas também para auxiliar nas construções, por onde passava. Fazer pontes, palácios, era muito legal. O soldado romano era bivalente, ele lutava e também construía. Olha só que legal. E quase ninguém fala disso, mas é verdade. Professor, aí vem a página 48, letra A. Quais foram as primeiras terras conquistadas por Roma? Professor, qual é o mapa que você tem que olhar? É o primeiro. Quais foram as primeiras terras conquistadas pelo Império Romano? É a Península Itálica, aonde Roma surgiu, galera. Península Itálica, ok? Península Itálica. Coloca lá na A. Primeiro local aonde o Império Romano conquistou o território foi a Península Itálica, onde hoje é a Itália, é a botinha, ok? Fechou? B. A B está perguntando o seguinte: qual foi o grande entreposto comercial dominado pelos romanos no norte da África? Que povo fundou esse entreposto? Capítulo passado. A, B e C não é desse capítulo, é o capítulo passado, é o 7. Foi Cartago, fundado pelos fenícios, que ameaçavam o comércio marítimo dos romanos no Mediterrâneo. Tem que colocar, hein? Tem que colocar. Cartago, entreposto comercial fundado pelos fenícios, que ameaçavam o comércio naval do Mediterrâneo. O comércio naval dos romanos, ok? Cartagineses, conhecidos como os púnicos ou fenícios. Letra C. Cite 2 motivos, segundo Grant, explicam o sucesso do exército romano. Está lá no texto. Letra C. Os exércitos romanos eram bem treinados e bem armados. Tem que colocar isso. O exército romano era bem treinado e bem armado, estando preparado para qualquer momento lutar se fosse preciso. Ok? As armas deles eram mais poderosas, os soldados iam de capacete, de elmo, né? Iam com capacete, e eles iam com tornozeleiras, eles iam com lança, iam com espada, eles iam com a roupa de couro, os oficiais com malha, ficavam bem protegidos. Ok? Então eles eram bem treinados e bem armados. Tranquilo? Letra D. O trabalho dos exércitos romanos acabava com a dominação de uma região? Justifique sua resposta. Galera, essa aí eu dou um desconto. Essa era mais complicada. Vamos lá.
Quando um povo conquista o outro, ele pode abandonar a região e o povo vai obedecer lá sozinho? Não, não vai. Por quê, professor? Eles vão se revoltar. Lembra de Alexandre o Grande, que fazia diplomacia com os povos conquistados para obedecer a ele? O Império Romano não fazia isso. Ele não fazia diplomacia. Então é não. Não adianta só conquistar um território. A verdade é o seguinte: o exército romano, além de conquistar o território, tinha que ficar no território conquistado para garantir as leis, os pagamentos de impostos e evitar revoltas e desordens. Tem que colocar isso. Impor as leis, cobrar os impostos e evitar revoltas e desordens. Então o exército romano conquistava uma região e ficava lá direto para garantir a ordem, cobrar os impostos e impedir revoltas. Essa que era a função do exército. Professor, então imagina, a manutenção do exército era caro? Era, galera. Porque se conquistava uma região, soldados tinham que ficar lá vigiando, enquanto que o exército continuava. Então você gastava muito dinheiro para a manutenção do exército, que tinha que estar no Império Romano todinho, em todas as províncias. Era muito, muito caro. Então a letra D é não. Vou ler para vocês, hein? Ponto. Como vimos no capítulo, não bastava conquistar a conquista de um território pelos exércitos romanos, vírgula, pois era necessário garantir o respeito às leis romanas, vírgula, o pagamento de impostos e impedir as revoltas que poderiam trazer desordem às províncias. Ponto. A manutenção é importante contra a conquista, vírgula. Assim, o exército deveria estar sempre de prontidão, o que gerava gastos enormes. Gente, é como hoje. O exército brasileiro tem que ser grande. A aeronáutica tem que ser grande. A marinha tem que ser grande para proteger o Brasil. E gasta muito. Era o mesmo problema do Império Romano lá no século 2, 3 depois de Cristo. Então, olha só, hein? Não é coisa nova. Dúvidas? Fala, Caio. Qual é a dúvida? É para repetir a B? A B, olha só. A B eram os cartagineses. Quem eram os inimigos? Letra B, estão pedindo aqui. Quem era o inimigo dos romanos durante a República? Os cartagineses, que eram conhecidos como fenícios, porque eles eram excelentes navegadores e dificultavam o comércio dos romanos no Mediterrâneo. Ok? Dúvidas? Pedro? Entendeu? Os cartagineses dificultavam o comércio do Mediterrâneo. Ok? Podemos passar para 2? Entendeu, Caio? Fechou? Então, vamos lá. 2. Comparado o mapa, as conquistas da República Romana, que é o primeiro mapa, com o Império Romano, que é o segundo, com a máxima extensão territorial, cite as regiões que foram acrescidas ao território romano durante o Império. Galera, era só comparar um mapa com o outro e colocar o que tem diferente, que foi conquistado. Então, vamos lá. Você tinha que colocar na 2 a Britânia, que é onde é a Grã-Bretanha hoje, a Lusitânia, a Mauritânia, Cirenaica, Savarina, Dácia, Trácia, Oésia, Frígia, Mesopotâmia, Síria, Arábia, Cilícia e Egito. Então, qual é a diferença entre o mapa da República Romana para o Império Romano? Os romanos conquistaram 13 territórios a mais do que havia durante a República. Olha só. É aonde o Império Romano vai atingir sua máxima extensão e sua máxima riqueza. Depois, quando eles chegam lá no Egito, depois que eles chegam lá na Mesopotâmia, depois que eles chegam na Arábia, o Império Romano não expande mais. Ele fica naquele tamanho do segundo mapa. É isso que tem que colocar. Mudou. Ó, todas essas regiões mudaram de nome. A Britânia virou a Grã-Bretanha, País de Gales, Lusitânia. Mas isso é depois que os bárbaros vão invadir. Ok, Débora? Todos os territórios vão mudar de nome. Todos vão mudar de nome praticamente. Só o Egito e a Arábia que não. Ok? Vão se quebrar em vários países. Fechou? Dúvidas? Galera, eu queria passar para vocês um documentário, só que não vai dar tempo.
É uma pena. Falta 5 minutinhos. O nome do documentário se chama Gladiadores e Coliseu. Ele é antigo, mas ele fala sobre a construção do Coliseu. Esse documentário tem 40 minutos. Ele mostra primeiro o Coliseu e depois como se lutava no Coliseu e também os gladiadores. Galera, não tem como passar tudo, mas é Discovery Civilization. Eu vou mostrar só o finalzinho dos gladiadores, ok? Que me interessa. Só os gladiadores. Ô tio, tá repetindo. Tá gravando. O historiador Tchau, tio. Obrigado pela live. Galera, dá uma olhadinha antes da live cair. Passei o nome do documentário. Acho que tá liberado, é bem antigo. Até sexta-feira eu vou enviar o planejamento, hein? Tchau, tchau, galera. Não dá pra passar porque é muito grande. São 50 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tio. Tchau.